Boa! Seja bem-vindo ao Afieldcast, Gustavo Rezende por aqui, host do nosso Afieldcast, juntamente com ela, minha co-host, Nath Super. Muito bom, co-host aqui. A gente é co-host de tudo, né? É Gente, co-host da vida, co-host dos negócios, co-host podcast, maravilhoso. bom demais, né? Muito bom. Boa! Hoje nós temos um convidado ultra mega especial, uma pessoa que já conheço ela online faz um tempo. Maravilha. Aí eu cheguei para ela e falei agora há pouco assim, ó, é um prazer te conhecer oficialmente. Ele respondeu, não, te conhecer presencialmente. Então, é um prazer te conhecer presencialmente. A gente está aqui com o André Giandon. O André ele vai se apresentar. O que a gente vai falar aqui hoje, pessoal? A gente vai falar sobre produtividade. De um cara que tem uma baita de uma bagagem no mundo dos negócios, no mundo da parte de gestão de projetos, no mundo da educação. E por isso a gente convidou ele aqui para poder enriquecer essa nossa jornada. Ô, André, para começar, conta um pouquinho quem é você. Vamos E lá. aí depois nós não vamos ficar com muito mimimi, não. Nós já vamos falar logo sobre um tema que todo mundo quer saber Vamos mais. lá. Como que a gente pode aumentar Muito a bom estar produtividade. aqui. Prazer em estar com vocês, Gustavo, Natiele. Sensacional ter essa Natiele oportunidade. não. Nath. Natiele parece que minha mãe tá brigando comigo. Nath. Nath, prazer Boa. estar aqui com vocês. Muito bacana. Gustavo, eu sou consultor empresarial, né, desde 2002, que eu já leciono em cursos de MBA e pós-graduação, e comecei a ensaiar consultorias já nessa época. Em 2007, eu montei a minha empresa de consultoria, e hoje faço consultoria tanto para pequenas e médias, como também já fiz consultorias aí para algumas grandes empresas, inclusive governo do estado de São Paulo. Então, tenho Boa. um bom currículo aí de trabalho com consultoria, tem um lado acadêmico também, já coordenei curso de pós-graduação, já criei curso de pós-graduação, e hoje é o mundo da consultoria e de desenvolvimento pessoal. Calibre alto aqui. Tem que E ser, né? sempre trabalhando com o lado humano, eu sempre levo Ah. em consideração que a gente tem que extrair o máximo das pessoas, mas sempre levando em consideração que a gente precisa desenvolver as pessoas, não só o profissional. Maravilha. Uhum. E aí, o que a gente vai falar sobre hoje, Gustavo, então? A gente vai falar sobre produtividade. Nosso Nossa, então hoje eu vou aprender. bate-papo. muito. Enfim. Enfim, vou aprender com o mestre. Gostei. Para a gente começar, a gente vai falar sobre produtividade, a gente vai circular um pouco também em gestão de projetos, né? O Giandon, ele domina esse assunto. E para começar, eu acho que uma boa pergunta aqui é o seguinte: hoje em dia, a gente fala tanto sobre produtividade, sobre alta performance, só que uma coisa para a gente conseguir melhorar a nossa performance, a gente precisa entender a base. Sim. Então, a base é o que é produtividade? Sim, a produtividade eu vejo como a capacidade da gente executar o máximo com os recursos que a gente tem naquele momento. Eu me sinto produtivo se eu estou usando todo o meu potencial de execução. Então eu sou produtiva. Aí eu me sinto produtivo. Mas é claro que a gente pode sempre ir mudando de nível, né? Na medida que você evolui, que você se desenvolve numa coisa, é igual desenvolver músculo, né? Você pode ter o máximo de esforço para aquela musculatura que você tem naquele momento, mas depois que você atingir um patamar, você pode galgar aí um desempenho um pouco melhor. Mas enfim, a produtividade eu vejo como essa ideia de você executar o máximo do potencial que você tem, aproveitar toda a sua capacidade sem prejudicar o uso dos seus recursos, né? Que também eu acho que não vale a pena. Se você está destruindo a sua máquina, destruindo as pessoas dentro da empresa, daí não vale a pena. Boa, gostei. Caraca. E como que você veio para esse mundo da produtividade? Por que você gosta tanto desse tema, né? Como você falou agora, inicialmente, você é consultor empresarial, Sim. Professor. mestre, o novo consultor aí, né? 1001 utilidades. Quando eu comecei, eu trabalhava 8 horas num laboratório de desenvolvimento de pesquisa de engenharia, né? E lecionava à noite. Então tinha as 40 horas do dia, mais 20 horas da noite ocupadas praticamente aí, trabalhando no laboratório durante o dia e à noite trabalhando com ensino em graduação. E isso naturalmente me fez buscar coisas para melhorar a gestão de tempo, né? Uhum. E na verdade é gestão de atividades, não é gestão de tempo, né? Que o tempo está sempre correndo. Mas Nossa, o interesse começou por um problema pessoal, porque eu precisava ser mais produtivo, precisava ter mais desempenho, daí comecei a estudar sobre o assunto. E foi nessa ocasião que eu conheci o gerenciamento de projetos. A gente começou a trabalhar gerenciamento de projetos principalmente para empresas de construção civil, né? E a gestão de projetos tem tudo a ver com produtividade. Maravilha. Então eu comecei pelo desenvolvimento pessoal mesmo. E aí,
Com o tempo... Quantos anos você tinha nessa época? Conta aí. Não. Eu era jovem nessa época. Não, Mas continua por isso que aí. você tá falando do equilibral. Você já era uma pessoa que já Isso falava sobre isso há um bom tempo. Acho que provavelmente deve ter sido por volta de 2006, 2007, faz uns 15, 20 anos aproximadamente. Legal. Sabe por que eu faço questão de perguntar isso? Porque hoje parece que a gente fica muito falando sobre gestão de tempo, produtividade, né? Gestão de tarefas, como você fala, que depois quero entender por que você divide assim. É interessantíssimo. Parece que é modismo, moda e tudo mais, mas é uma coisa que já vem a gente trazendo. Não é porque, principalmente, a gente tem agora as partes tecnológicas que parece que o tempo é menor, que a gente tem que fazer cada vez mais gestão de tempo, mas isso já existia, né? Ter 2, 3 trabalhos, 2, 3 funções, e como gerenciar isso, gerenciar casa, filho, trabalho, as coisas, os estudos. Então, já é uma grande jornada aí que você já vem sempre se modelando, testando. Claramente, hoje é mais fácil, né? Ter acesso à produtividade. Hoje em dia a gente não precisa bater mais a cabeça, porque é fácil a ter conteúdos, né? Ter acesso ao conhecimento. Conhecimento, exatamente. porque livros, tem gente lá que fala, trabalha apenas 4 horas por dia, lá. Depois você pode recomendar alguns livros, quero saber alguns livros para você recomendar pra galera. Mas é interessantíssimo dessa questão da história. Mas conta pra gente, por que gestão de tarefas, não gestão de tempo? Muita gente fala de gestão de tempo e, na prática, a gente não consegue guardar tempo, acumular tempo, como a gente consegue fazer com recurso financeiro, por exemplo. Eu posso fazer um planejamento para ter uma despesa no futuro. Com gestão de tempo, eu não consigo fazer isso. Eu não consigo guardar tempo hoje para usar no futuro. O tempo está correndo. Então, o que eu preciso fazer é a gestão das atividades que eu consigo executar no dia. Organizar o meu dia para que eu faça uma execução bem feita. E nisso a gente passa por questões, vamos dizer, mais técnicas de saber planejar uma agenda, mas também tem que olhar aquilo que eu comentei, o lado do ser humano, né? Que momento que você é mais produtivo? Porque tem hora no dia que a gente é mais produtivo. Por que será? Qual hora que você acha que você é mais produtivo, Gustavo? De manhã. De manhã. Eu já... Na verdade, eu acho que isso muda ao longo do tempo também, né, Janô? Eu já tive uma época já que eu era bem produtivo à noite, quando o tempo estava mais sossegado. Você nem colocou pra gravar. Eu coloquei e travei depois. Tá. Eu já sou mais produtivo. Que hora que você é mais produtivo? Hoje em dia, de manhã à tarde. De manhã? Especialmente de manhã. De manhã, quando eu acordo, normalmente eu faço uma meditação, faço uma mentalização, tomo um café. Então ali eu consigo produzir mais. Depois da tarde. Chegar pra cá? Não, eu só tô te redendo que você parece que tá de costas pros outros ali. Oh, meu Deus do céu. Isso. Ah, tá. Pô, obrigado. Pessoal, muitas câmeras aqui. Muitas câmeras. É que daquela lá também você pode às vezes estar de costas. Boa. Isso, Gustavo. Obrigado. De nada. Obrigado. Faz um pause aí. Corta essa parte. Mas basicamente é isso. Eu sou mais produtivo na parte da manhã, hoje em dia. E antigamente, por exemplo, o que eu via... O que mudou na sua vida do momento que você não era produtivo de manhã para agora que você é produtivo de manhã? Rotina. Eu criei uma rotina que não tinha. Normalmente, no passado, quando eu acordava, vamos colocar, eu acordava em torno de 8 horas da manhã. Então, eu já acordava meio que atrasado. Sim. Então, era toda uma correria. Então, eu acordava muito estressado. Nos últimos anos para cá, eu criei uma rotina de manhã. Quando eu acordo, eu faço uma meditação, eu faço uma mentalização, eu tomo um café. Muitas vezes eu ligo para uma pessoa ou para outra. Então, a hora que eu vou para a guerra, eu já estou armado, entendeu? Então, acho que o que mudou principalmente foi a criação de uma rotina e começar a acordar mais cedo. Porque se eu quero começar a trabalhar às 9 e eu acordava, sei lá, 8, 8 e meia, não tinha muita escapatória. Era tomar banho e sair correndo. Mas é justamente esse ponto que eu ia pegar. A questão da rotina matinal de você acordar mais cedo. Apesar de muita gente entender, eu sou mais produtivo à noite. Normalmente, essas pessoas que se dizem mais produtivas à noite, elas se sentem mais produtivas porque à noite tem menos interrupção. Eu sou assim. É a hora que ela consegue fechar a porta e, de fato, está sozinha fazendo alguma coisa. Aí o trabalho rende, né? Mas isso não quer dizer que o organismo dela seja mais produtivo à noite. Normalmente não é. Mesmo as pessoas que se percebem mais produtivas à noite, a grande maioria das pessoas tem um perfil exatamente como o seu. Você tende a ser naturalmente, por causa do ciclo circadiano, você tende a ser naturalmente mais produtivo no período da manhã. Porque a gente tem um pico de cortisol de manhã,
A gente tem dopamina de manhã e a dopamina é o hormônio que dá vontade de seguir em frente, de Que perseguir boa. o objetivo, de buscar as coisas. Então, uma forma de você ser mais produtivo é justamente você jogar as tarefas mais difíceis que você está procrastinando pro período da manhã. Porque pela Olha o REC, manhã- olha o REC. Presta atenção nessa, gente. Vai... Não, calma aí, dá uma Boa. pausa. Vai de novo. Presta atenção nessa. Vai. Pela manhã, como você tem mais dopamina, você tem um pico de cortisol pela manhã, você tem mais energia para fazer as coisas por causa do cortisol e você tem menos resistência mental porque você tem mais dopamina. A dopamina é o hormônio que faz a gente perseguir o objetivo. É o hormônio do desejo de seguir em frente. Gostei. Sabe aquela sensação de primeira semana de aula, quando você muda de Sim. colégio, que você está com muita expectativa? Isso é dopamina pura. Aquela vontade, aquela excitação de, eu vou fazer, eu vou atrás, eu vou conseguir. É isso que a gente tem de manhã, é isso que a gente tem que aproveitar. Então, quando você me fala que agora eu sou mais produtivo de manhã, por isso que eu perguntei, o que mudou na sua vida? Rotina, você começou a acordar mais cedo e você sincronizou a sua expectativa de produtividade com o horário que é o horário mais produtivo do ser humano, que é o período da manhã. Já no período da tarde, o ideal é a gente jogar para o período da tarde atividades que são mais de criatividade, de você trocar ideia, de conversar, porque você já está diminuindo aquela sua Gostei. capacidade de ir atrás das coisas. Então, aí já fica a primeira recomendação para a produtividade. Se você trabalha com tarefas que são mais complexas, né, esforço analítico, raciocínio lógico e tarefas de criatividade, criação, discussão, fazer reunião, joga a reunião para tarde e trabalho de alta concentração de manhã. Então, de acordo com as dicas para a produtividade, é o seguinte: de manhã, fecha ali, vai fazer tudo aquilo que você precisa estar procrastinando, principalmente as tarefas mais difíceis, em coisas que se precisam de uma hard skills ali, né? Uma questão mais técnica. E à tarde, coloca as suas reuniões, que você precisa conversar com as pessoas, conhecer mais pessoas, networking, reuniões para nós sempre online. Ah, adorei, vou fazer isso na minha agenda. Boa. Amém. E olha só, você foi para o Canadá, ficou lá para aprender inglês. Correto. O que o pessoal normalmente faz para aprender inglês? Ah, inglês é difícil, etc, etc. Pega um curso de inglês à noite. Hora que você tá morto. Hora que você tá cansado fisicamente, estressado, irritado do trabalho, é claro que você vai demorar muito para aprender inglês à noite. Então você fez a melhor coisa, você foi falar inglês de manhã no Canadá, entendeu? Aí sim, eu já tinha conversado com o Jandão antes, ele me direcionou. Não tinha, não. Eu tenho uma pergunta. Por que as pessoas estão tão preocupadas em produtividade hoje em dia? Eu acho que o desafio é que hoje as pessoas, na realidade, elas se cobram por não se sentirem presentes naquilo que estão fazendo. Então, assim, eu estou trabalhando, mas eu estou pensando na minha esposa, estou pensando no meu filho, estou pensando nos meus amigos. E ao mesmo tempo que quando eu estou fazendo um churrasco em casa, conversando com as pessoas, etc., eu estou preocupado com o trabalho que eu tenho que fazer, com o lançamento que eu tenho que fazer, com a reunião que eu tenho que fazer, né? Por quê? Porque tudo isso está no celular e o celular está na nossa mão o dia inteiro. Total. E a maioria de nós, né, está trabalhando com trabalhos do conhecimento, que não sai da cabeça. Quer dizer, na medida que aumentou a nossa carga de demanda mental, a gente precisa profissionalizar a organização da nossa cabeça. Senão fica muito difícil. E em função disso daí, a gente tem que tentar ser mais produtivo, por exemplo, para conseguir ter mais tempo de qualidade com a família, esse tipo de coisa. Ô Jandão, e o que você vê assim, ó, a gente tá vivendo numa realidade empresarial, e até trazendo um pouquinho para a ótica de gestão de projetos. Num passado, eu vou fazer uma afirmação que pode até não condizer com a verdade, mas no passado a gente tinha um cenário que era um cenário mais linear. A loucura sempre foi do mundo dos negócios. Mas hoje em dia a gente vive numa realidade que aquilo que foi traçado ontem pode ser que hoje já não funcione mais. Eu dei um exemplo para você, que nós definimos uma estratégia na sexta-feira ou quinta-feira passada, ontem a gente operou, durante 2 dias, falou, cara, isso aqui não está funcionando, vamos mudar a rota. Como é que você vê nesse novo mundo, nesse novo momento,
a gestão de projetos de uma coisa que é totalmente incerta, que muda toda hora, e ter uma produtividade, sendo que você não está criando rotinas, porque normalmente quando você começa a fazer um negócio, aí você tem que mudar, você vai fazer outro negócio, a hora que você aprende a falar, não, agora é desse jeito que eu faço esse negócio. Não, não é mais, mudou, porque mudou o algoritmo, ou mudou o mercado, ou surgiu uma nova solução, você tem que mudar de novo. Se produtividade muitas vezes está atrelada à rotina, e nós não temos mais rotina, como é que fica gestão de projetos e produtividade numa rotina que não existe? Olha só, ponto importante isso aí. Nossa, essa merece palmas. Muito do que a gente está acostumado a ver nas empresas que é considerado como boa prática pode estar falhando, né? Por exemplo, o pessoal quer um planejamento 100% perfeito e uma execução 100% de acordo com o planejamento. Ok. Coisa que praticamente não existe. Né? Não existe. No passado, você foi educado. No passado, era mais comum nós termos ciclo de vida de produtos mais longos. Eu coloco um produto no mercado, eu começo a vender, eu passo muito tempo vendendo, depois esse produto sai do mercado. O exemplo que eu gostava de usar quando eu trabalhava muito com graduação é a ideia de automóveis, né? A gente tinha poucas marcas no mercado, poucos carros, então você tinha aquele Opala que fica 15, 20, 22 anos no mercado e, entre aspas, é o mesmo carro, só vai fazendo pequenas melhorias, né? Hoje, as marcas lançam carro modelo do ano que vem praticamente na metade do ano, né? Verdade. E aí, o que acontece? Isso é com tudo, né? Celular no passado você tinha poucas opções, opção de revestimento de parede no passado eram poucas opções. No passado você tinha aquela pessoa que era o construtor da casa, por exemplo, a casa do meu avô em Curitiba. Tinha de um lado da sala uma tomada e na diagonal do outro lado outra tomada, 2 tomadas na sala. E nós sobrevivemos lá durante 10, 15, 20, 30, 40 anos com 2 tomadas, que era uma para ligar uma luminária, que ele estava sempre lendo, e do outro lado uma televisão. Durante muitos anos, aí depois de muitos anos, um videocassete, daí precisou colocar um T na tomada. Mas enfim, hoje não dá para você imaginar uma casa que só tem 2 tomadas numa sala. Você tem dezenas de tomadas, e não só de energia, você tem telefone, TV cabo, circuito interno de TV, etc, etc, etc. E a gente tem muito mais opção de tecnologia, opção de revestimentos, opção para fazer tudo. Quer dizer, no passado, uma única pessoa poderia ser o construtor daquela casa do meu avô e construir do começo ao fim. Hoje, não dá mais para ter uma única pessoa que pega uma casa do começo ao fim. Você tem um especialista em tinta que você tem que contratar. Okay. Quer dizer, você tem um grupo de pessoas muito maior que você precisa envolver. E naquele tempo, como as coisas eram mais estáveis, como os produtos tinham um ciclo de vida mais longo, havia uma tendência de ter mais facilidade de acertar o planejamento. Okay. Porque você tem menos interfaces, menos pessoas trabalhando junto, menos complexidade de relacionamento, menos complexidade de comunicação. Era um construtor. Hoje são dezenas de construtores para fazer uma reforma pequenininha numa casa. Tá? Então, essa mudança do ciclo de vida impacta diretamente a questão do planejamento e execução. Mesmo no passado, eu sempre percebi gestão de projetos como algo de flexibilidade. Você tem o plano é para nortear a tomada de decisão. Sim. O plano não é para ser seguido, até porque normalmente é impossível. Só que tem muita gente nas empresas ainda hoje que quer que você faça um plano e cumpra exatamente aquele plano. Então, o que acontece? Muita gente ainda acredita que o planejamento tem que ser cumprido 100%. E, na realidade, isso mudou, porque devido ao ciclo de vida muito mais curto que a gente tem dos produtos no mercado, a gente tem que adaptar o nosso planejamento. Nossa. Então, para mim, gerenciamento de projetos sempre foi flexibilidade. Flexibilidade de tomada de decisão. Só que é uma flexibilidade com segurança porque você estudou cenários. Maravilhoso. Então a gente precisa levar isso para a empresa, que nós temos uma expectativa. Eu costumo dizer assim, você deve ser firme com o escopo final do projeto, do ponto de vista de produto, mas flexível com as tarefas e as tecnologias e como você vai chegar lá. Boa. Captei. Sabe, uma coisa que eu gosto de falar muito sobre isso é que as pessoas, ultimamente, elas têm muito medo de recalcular a rota. É exatamente né? isso. A gente fala muito, vamos recalcular a rota, recalcula a rota. E assim, até as metodologias de grandes empresas falam, aprenda, erre rápido, né? Pode errar, você tem que errar. A inovação fala isso, mas erre rápido, conserte rápido. E o problema do tradicional, muitas vezes, as pessoas não querem consertar. No tradicional,
o que muitas pessoas querem, olha, você tem que seguir o processo, você tem que ser inovador. Aí eu coloco uma pergunta, como é que eu sou inovador se eu sempre sigo o processo? Não tem como. Para ser inovativo, você tem que ser imaginativo, você tem que poder imaginar, você tem que ter liberdade do que a gente chama de play, de você experimentar, de você testar. Você tem que ser imaginativo. Só existe inovação se tiver imaginação. E não dá para ter imaginação se você sempre tem que cumprir o planejado. A gente tem que combinar. As empresas que têm mais desempenho, elas conseguem combinar uma dose de trabalho planejado e controlado, equilibrado com uma dose de trabalho espontâneo não planejado, que é onde acontece o play, que as pessoas experimentam. Maravilhoso. E aí, uma das coisas que eu aprendi no estilo de vida Field, só para trazer um ponto, eu aprendi com o Gustavo. Ser uma pessoa que recalcula a rota mais rápido, né? Porque eu era uma pessoa muito tradicional, calculista. Por exemplo, quando a gente namorava, aí eu tinha que comprar passagem para ir para Curitiba e comprava uma semana antes naquela passagem lá específica. O Gustavo sempre foi uma pessoa mais no flow, né? Comprava, o ônibus saía às 11h45 na sexta-feira, ele comprava a passagem às 11 horas da noite. Homem de fé. Nessa pegada. Então a gente se equilibrou. Hoje ele consegue ter mais planejamento, estrutura. E eu também flexibilizei no cara, poxa, mudamos de rota. Não funcionou, não tá funcionando. Opa, vamos recalcular a rota. Tentei, testei, né? Erro e tentativa. Né? Beleza, eu tenho que ter o planejamento. Se eu não tiver, eu não sou especialista em planejamento de projeto, gestão de projeto. Mas eu amo, porque se eu olhar para isso, é que eu nunca fiz uma especialização, mas como eu faço a minha vida e vivo minha vida. Fazer projetos. Só que se eu não tiver a capacidade de ser flexível e ter isso dentro de recalcular a rota rápido e fazer as modificações, eu estou fadada a fracasso, na minha visão. Eu estou fadada a bater cabeça na parede e depois cheirar as pitangas que não deu certo. Então, e recalcular a rota rápido. Nossa empresa é assim. Total. Constantemente estamos recalculando rota, né? Tinha uma época que a gente tinha um método AFIELD para os consultores, e a gente foi vindo fazer o AFIELD Cash e recalcular a rota. Estamos recalculando rota e recalcular a rota faz agora, parte. uma coisa que o pessoal muitas vezes confunde com essa ideia de recalcular a rota é que o plano estratégico perdeu valor. Na realidade, é o contrário. A estratégia passa a ser cada vez mais importante quanto mais dinâmico é o meu ambiente. Quer ver uma analogia fácil de entender? Se você sai, por exemplo, do interior, você está indo para o litoral para passar, sei lá, um final de semana. Correto. Se você faz isso, sai na sexta-feira de manhã, um dia de sol, fora de período de temporada, tranquilo, você vai com calma. Se você errou a entrada da pousada que você vai ficar, você fala, opa, errei. 1 quilômetro para frente, você tem um retorno, volta, tranquilo. Né? Agora imagine que você está saindo, sei lá, do interior, às 6h30 da tarde, depois do trabalho, para ir passar o carnaval no litoral, chuva, tensão, dirigindo à noite. Se você erra uma entrada, não é assim, opa, errei, é só voltar. Muitas vezes está fechado, você está preso numa faixa do trânsito, você não consegue mudar de faixa, passou a entrada, você tem que fazer um retorno muito mais longe, porque é um ambiente tenso, é um ambiente dinâmico. Então você precisa saber estrategicamente quais são os passos que você tem que dar no futuro, lá no final da viagem. Você tem que fazer esse planejamento, porque é um ambiente dinâmico. Porque existem alguns pontos, né? A ideia de mudança de inflexão tem a ver com isso também. Existem alguns pontos que são críticos no projeto. Então eu posso ser flexível com muita coisa, mas tem coisas que eu preciso tomar a decisão na hora certa. E aí que entra o planejamento estratégico. O plano estratégico, ele ajuda primeiro a fortalecer a identidade da empresa, ou a nossa identidade, se a gente está falando de um plano estratégico de uma pessoa da sua vida pessoal, né? Mas por outro lado, ela te ajuda a definir alguns marcos que você tem que chegar em determinado período de determinada maneira. Então o plano estratégico hoje ele passa a ser muito mais importante do que no passado, porque hoje o ambiente é muito mais complexo, muito mais dinâmico. Maravilhoso. O que eu vejo sobre o planejamento estratégico é que eu preciso saber para onde eu estou indo. Mas se você for parar para pensar, o como ele muda toda hora. Sim. Uma coisa, por exemplo, é eu ir para uma cidade onde que eu tenho um conhecimento do que eu vou encontrar por lá. Agora, o desafio é eu ir para um lugar, para um caminho, para algum lugar que eu não sei qual que é o caminho. Sim. Né? Quando você não sabe qual que é o caminho, é muito mais difícil você mapear qual que é o como. Por quê? Porque eu não sei. E é bastante comum isso acontecer nas empresas, né? Por exemplo, vamos pensar em 3 sócios. Um está pensando em desenvolver os produtos para exportação, que é um caminho. Ok.
O outro está pensando em lançar um novo produto, que é outro caminho. E o outro está pensando em só aumentar as vendas. Quer dizer, cada um está pensando uma coisa diferente e acham que trabalham juntos, mas na verdade um atrapalha a vida do outro. Aí que está a falta do plano estratégico. As empresas não conseguem se perceber daqui 5 anos, o que elas serão daqui 5 anos. Isso eu concordo. Esse é o grande desafio. Isso eu concordo. Eu acho que assim, se você não sabe para onde você está indo, aí vira uma loucura, vira quase que uma esquizofrenia, né? Você pode e por pirar que isso acontece? A partir desse destino, você precisa trazer isso para o desenvolvimento da sua equipe, que tem que ser provavelmente a primeira prioridade de qualquer empresário é desenvolver a sua equipe. É ter a equipe certa no lugar certo, trabalhando com os processos certos. Agora, se eu não tenho estratégia definida, qual é a melhor equipe de marketing para minha empresa? Eu não sei, você não tem estratégia. Qual é a melhor equipe de logística? Eu não sei, você não tem estratégia. Hoje em dia, isso que você está falando faz total sentido. Se a gente pega modelo de gestão tradicional e modelo de gestão exponencial, qual que é a diferença básica? No modelo de gestão tradicional, a gente buscava mapear todo o ambiente, todos os cenários, todas as ações possíveis. No modelo de gestão agora, que eles chamam de exponencial, né, o formato é mais o seguinte: saiba de onde você está saindo, para onde você está indo e o como você vai ajustando ao longo do processo, né? E precisamos ter essa capacidade, que é o que eles chamam de liderança ambidestra. Sim. A gente ter a capacidade, que é uma loucura isso, né? Porque imagina, é muito facinho falar, vai lá e faz o seguinte, continua fazendo bem feito o que você já faz e vai melhorando. Mas, por outro lado, vai inovando. Então, eu preciso ter eficiência e ter inovação. É uma loucura, liderança ambidestra. Mas é uma nova realidade. Eu acho que é uma forma, quando você começa a entender que isso é o que é, você para de sofrer também, porque você fala, essa é a realidade. Agora, só pegando um gancho, uma fala pequena que você falou, que eu acho que é uma das mais importantes para a produtividade. Você parar de sofrer. Foi a última frase que você falou. Forte, hein? Como? Você parar de sofrer. Conta para todo mundo aí que tá ouvindo, ó. O Greg tá ali, tá curioso, já até levantou. Como que você consegue ser produtivo se você está sofrendo fisicamente ou mentalmente? Você jamais Segredo do universo. Ufa os tambores. Calma que você vai segurar um pouco. Eu vou dar uma de Silvio Santos agora, pessoal. A gente vai pro intervalo. Esse é o segredo do universo. Daqui a pouco a gente volta. Fiquem agora com os nossos comerciais. Dá uma curtida. Compartilha esse podcast. Sei lá, porque agora é o segredo. Vai lá. É praticamente impossível você usar o máximo da sua capacidade produtiva se você tiver com um problema físico ou com um problema mental. Se você estiver sofrendo, seja fisicamente ou mentalmente, você nunca vai aproveitar o máximo da sua capacidade produtiva. Você precisa se sentir bem com as suas decisões. Então, por exemplo, coisa simples. Eu vou assistir a apresentação do meu filho ou vou participar de uma reunião do trabalho? Decida, mas depois de decidir, não sofra com isso. Maravilhoso. Opa! A gente chama aqui de escolha, diferente de decisão. Escolha é simples. Depois é uma metodologia mais complexa. Particularmente, eu escolhi a apresentação do filho, mas isso vale para tudo, porque você não pode gastar a sua energia pensando em decisões que você tomou de maneira diferente. Eu queria estar com meu filho, eu estou participando dessa reunião. Você não pode gastar essa energia com isso, nem ao contrário, nem gastar energia com coisas que ainda não aconteceram. E se marcarem a reunião no dia da apresentação do meu filho? Então, aí entra muito a questão de ansiedade, depressão, que a gente precisa levar com muita seriedade nas empresas o bem-estar das pessoas para que elas sejam mais produtivas. Parte desse processo é justamente a definição da rotina. E você comentou, eu tenho uma rotina matinal. Todo mundo tem que ter uma rotina matinal. Porque quando você começa o dia com uma rotina matinal, você se sente cumprindo tarefas do seu checklist. Você já começa bem, né? Você começa bem. Você começa bem. Agora, aquele seu eu do passado, que você acordava às 8 para começar uma reunião às 9, já se sentia meio atrasado, você já acorda pensando, puxa, eu poderia ter acordado um pouco mais cedo e poderia ter feito isso e poderia tal coisa, e você já começa a sofrer. E como é que você... Trocando uma palavra, sofrimento por frustração. Então, sofrimento, você trouxe alguns caminhos. Tomou uma decisão, ou fez uma escolha, como a Nath falou, beleza, respira fundo e vai. E não sofra por não estar fazendo a outra situação. Não sofra por uma ansiedade de algo que ainda não aconteceu. Beleza? Mas agora a pergunta é, e a frustração?
quando acontece algo que você tem uma expectativa de resultado, mas o seu resultado ele não condiz com aquilo que você esperava. E aí, consequentemente, quando isso acontece, você começa a se sentir o quê? Impotente, incapaz, ou até mesmo, sei lá, talvez a palavra inferior, mas você começa a se sentir um pouco impotente para fazer as coisas. Isso vai impactar na tua produtividade. Então, como é que você faz para lidar com a frustração de não ter o resultado que você gostaria ou que você esperava? A percepção que a gente tem das coisas faz toda a diferença. Então, se eu pego hoje o celular, né? Todo mundo está com o celular, vai filmar alguma coisa, dá um zoom, enxerga o detalhe lá do seu olho, tira o zoom, dá um zoom out, ele percebe o ambiente, mas não percebe nem se você está usando óculos ou não. Então, esse eu acho que é o grande segredo. A minha frustração dessa semana, ela é pesada. Hoje, amanhã, depois. Agora, se eu conseguir ter consciência dos meus problemas, se eu conseguir entender que eu tenho um planejamento, eu tenho uma estratégia, eu sei onde eu quero chegar, se eu fizer o zoom out dessa semana e olhar a minha vida, 48 anos, essa semana não significa nada na minha vida. Então, uma frustração que parece extremamente séria hoje, se eu olhar para essa informação, ou para esse erro, para essa falha, para essa decepção numa vida inteira, provavelmente não é tão importante. Então, acho que o grande desafio é justamente as pessoas estarem se sentindo bem para que elas consigam perceber isso. Tem coisas que eu estou fazendo hoje que eu gostaria de estar fazendo de uma forma diferente. Mas eu sei que eu estou no caminho certo. Então, por mais que eu fique frustrado essa semana, por algo que não está saindo como eu esperava, eu sei que isso é só uma semana. Dá um zoom out aí. Zoom out. Amei. Vou começar a usar essa, hein? Cara, fica tranquilo. Vou plagiar essa, viu? Trazendo nas minhas mentorias. Dá um zoom out. Boa. E começa a olhar. Sabe o que eu falo sobre isso? Você trouxe um zoom out. Eu uso muito nas minhas mentorias e pra minha vida, até pro Gustavo, quando a gente tá conversando. A lua é grande ou pequena? Depende. Depende do ponto de vista. E eu vejo que é exatamente isso, né? Uma das missões minhas do Gustavo, o nosso propósito de vida, é mudar a visão das pessoas sobre o mundo delas. Sim. Onde que muitas vezes está numa frustração porque bateu o carro. Cara, bateu o carro, mesmo que você tenha seguro, mesmo que você tem que pagar franquia, a gente sabe disso, todas essas coisas. Cara, é uma frustração complexa. Mas se a gente olha um outro ponto de vista, ou faz um zoom out, poxa, você olha um zoom out, bateu só ali na frente, tá todo mundo bem, foi um bem material, só essa semana, graças a Deus eu tenho seguro, graças a Deus eu tenho um emprego que agora vou ter, mesmo que eu preciso parcelar, eu vou dar um jeito de pagar. Então se a gente dá um zoom out, gostei do zoom out, mas eu falo muito sobre a lua, eu trago muito isso nos meus treinamentos, porque tudo é um ponto de vista, é um outro lado da moeda, você só tá vendo um. E se você realmente olhar o outro lado, você começa a perceber que talvez esteja possibilidades. Que é o que a gente fala sobre viver a field, né? Que daí Sim. Vamos entrar até nesse tema, que a gente fez esse convite aqui, que você é um cara, além do mestre em produtividade, que eu quero trazer sobre isso, como viver em produtividade na field. Mas exatamente isso. Tem pessoas que olham pra gente e falam, cara, não é possível viver a field. Que viver a field, que é um estilo de vida que a gente fala, que temos aí já vários episódio de podcast para a pessoa descobrir, mas é possível viver a liberdade? Tem gente que não consegue, se frustra e olha numa conjuntura profissional, que nós como consultores, a gente sabe que a gente lida com pessoas, mas beleza, podemos ser consultores de finanças, podemos ser de projetos, de logística, de vendas, mas a gente está constantemente lidando com pessoas, toda hora. E quando a gente vai falar com essas pessoas, porque como novo consultor a gente presta algumas mentorias dentro do projeto, a gente começa a perceber que as pessoas estão frustradas, não conseguem lidar com as coisas. Nesse zoom out, a gente amei essa metodologia do zoom out, juro pra você. Dá um zoom out, começa a olhar o cenário inteiro, não é tão assim. E olhar na possibilidade, cara, é possível. O que realmente é possível, escolhendo, acho que como que é? Aceita que dói menos, clichê essa. Aceita que dói menos, já que você escolheu participar da reunião ou da apresentação do filho, escolhe, aceita que dói menos, vai pra cima. E aí eu queria te fazer uma pergunta. Como é pra você viver nessa vida, onde que você cria a sua vida, sobre a sua flexibilidade, liberdade, que você já é professor, já vive a sua liberdade especificamente,
E como foi se conectar com a Field, né, dentro de algumas proporções e trazendo esse zoom out aí para sua vida também, do que é possível no mundo? Eu acho que o grande desafio é justamente você ser dono da sua vida. É igual liderança. Se você perguntar para as pessoas, todo mundo quer ser líder. Aí quando você conta que ser líder é difícil, ser líder é pesado, porque você tem que dar feedback bom e você tem que chamar atenção também. Você tem que ter conversa difícil para assumir liderança. Né? É a mesma coisa quando a gente assume a responsabilidade sobre a nossa vida. É muito mais fácil você jogar a culpa nos outros. E normalmente isso acontece, seja no projeto, na vida pessoal, o pessoal, não, olha, isso aqui a gente não fez porque o fornecedor não entregou, porque um prestador de serviço. Sempre a culpa é do outro. Sim. Né? Total. Quando a gente está colocando lá no relatório. Agora, quando você vai conversar com a pessoa na cozinha, ele fala, nossa, eu esqueci de planejar tal coisa, esqueci de avisar o fornecedor, o rapaz atrasou, deu tudo errado. Quer dizer, quando você vai nos bastidores, a gente sabe que a responsabilidade é nossa. E no caso da Vida Field, quando eu sou dono das minhas decisões, é muito pesado porque eu não tenho com quem dividir as minhas decisões. E é aí que eu preciso ter uma organização maior ainda. Então, eu preciso trazer essa consciência de que eu sou responsável pela minha produção por hoje e eu sou responsável pela minha capacidade de continuar produzindo no futuro. Maravilhoso. Então, existe esse grande desafio, mas ao mesmo tempo eu tenho autonomia. Por exemplo, se eu desejar, não sei, numa quarta-feira, hoje à tarde eu vou sair, vou tomar um café com o Gustavo, não vou passar no escritório. É a minha vida, não tem problema. E isso é muito importante, porque muita gente acaba se prendendo na execução do trabalho, na técnica de executar o trabalho. Por exemplo, o consultor ele quer estar em campo fazendo consultoria, ele quer estar na empresa falando. É igual avião. Avião, para funcionar, ele tem que estar no ar cheio de passageiros, senão não dá lucro. Nossa, total. O consultor ele quer estar lá. Só que o avião ele tem uma manutenção programada que ele para fazer. E tem checklists duplos, triplos, num monte de coisa. E muitas vezes a pessoa trabalhando sozinha, ela não pensa em fazer essa pausa e tomar um café na quarta-feira à tarde. Para fazer um network bom, né? Para fazer um networking, para conversar com as pessoas. E aí ela acaba chegando numa situação que ela não vê solução para os problemas dela, mas muitas vezes ela não vê solução para os problemas delas, porque ela não incluiu na rotina a questão do engajamento, do conversar com as pessoas, de saber os desafios que as pessoas estão passando, de você ter pessoas para conversar. Então, assim, o não estar no escritório, o não estar na empresa do cliente e estar num restaurante conversando é tão importante quando está executando a tarefa. E a gente precisa equilibrar isso daí. Então, quando eu faço um plano de rotina, eu preciso incluir buffers, ou espaços, né, janelas na minha agenda, que eu possa ocupar essas janelas com coisas que são tarefas administrativas ou com engajamento, dependendo da urgência que eu tenho em tarefas administrativas ou não. E, eventualmente, né, você vai esquecer de pagar a conta do cartão de crédito, que é a pior para você esquecer de pagar, porque o juro é top. É uma delicinha. Você vai sofrer, mas você vai sobreviver. Assim, olha, se você esqueceu, quando você lembrar, você paga. Vou pagar um monte de dinheiro de multa lá. Beleza, toca a vida. Porque se você olhar na sua vida como um todo, gastar um monte de dinheiro a mais para pagar uma fatura do cartão agora, na sua vida inteira não faz diferença. É claro que você não pode errar sempre, né? Você tem que mais acertar do que errar. Então, assim, procure pagar as contas sempre em dia. Mas o dia que não pagar, segue a vida. Boa. Gu, depois, claro, do André, que ele quer alguns hacks de produtividade para um consultor a Field, né? Que ele fala que a gente é consultor a Fielder, né? A Field aí, bem doido. Que eu quero alguns hacks de produtividade, principalmente para viver nessa liberdade, viajando, home office, principalmente. A gente sabe que a gente teve um home office agora em grande escala e muitas pessoas falam, não, eu não consigo viver no home office, não dá certo. E principalmente para o consultor que você acabou de falar, o consultor hoje, ele tem que não só estar em voo, né, que a gente fala na jornada lá, só com as pessoas. Então, depois no final eu quero que você traga um hack que eu acho que ajudou muito na nossa produtividade, dentro dessa conversa, que é uma metodologia do Gustavo,
que é a reunião eu comigo mesmo. Que é você entender em conceito. Aí eu queria que você ensinasse essa ferramenta aqui, disponibilizar para essa galera, porque essa reunião, ela é esplêndida. Eu ensino em todas as minhas mentorias, nos nossos métodos a gente também ensina. E é uma ferramenta que você usa, é muito simples, que funciona. Mas eu quero saber de ti. A nossa capacidade de ser produtivo, né, se você pegar a ideia do toyotismo, de perguntar o porquê, o segundo porquê, o terceiro porquê, mas por quê? A nossa produtividade, ela depende da minha capacidade mental e depende do meu organismo, da minha força. E tudo isso está junto. Então, assim, uma coisa que muitas vezes as pessoas não se ligam é que a sua saúde é a raiz da sua produtividade. Ou da sua improdutividade, né? Ou da improdutividade. Se você não tiver saúde, você jamais será uma pessoa muito produtiva. É claro que você pode ter um mês lá que você está num término de projeto, que você precisa ter um esforço maior e você pode fugir um pouco daquela sua rotina. Não há problema algum em sair da rotina, porque o nosso organismo ele funciona numa média de comportamento. Então, digamos assim, se todos os dias você tem o hábito de acordar às 6 da manhã, você tem a sua meditação, você faz uma oração, você pensa na rotina daquele dia, toma um café. Se todo dia você faz isso e um dia você, por acaso, não teve tempo de fazer uma oração, isso não vai acabar com o seu dia. No dia seguinte você vai fazer, ou na hora que você puder, olha, não pude fazer minha oração de manhã, beleza, na hora do almoço você faz e segue a vida. Tá? É aí que entra o hábito. O que é uma coisa que é hábito? A gente considera algo como hábito quando você faz sem esforço mental, independente do contexto. Escovar os dentes. O melhor exemplo é escovar o dente. Não interessa onde você está. Quando você acorda, você escova os dentes. E você não precisa ficar pensando, eu tenho tanta coisa para fazer hoje, eu preciso fazer isso, aquilo, eu tenho que escovar os dentes, eu preciso pegar o creme dental, eu preciso colocar o creme dental na pasta, mas todo dia... Ninguém sofre por isso. Por quê? Porque é um hábito que está consolidado. Sim. Quer dizer, você já tem um caminho no seu cérebro que já está definido. Tem gente que sofre para tomar banho, hein? Que deveria ser um hábito implementado, hein? Mas tudo bem. Mas você se acostuma. Então, digamos que algum dia, por acaso, não sei, você está num voo, viajou para o exterior, foi para o Canadá, você não conseguiu escovar o dente no horário que você está acostumado a escovar o dente, não tem problema. Quando você sair do avião, você vai no banheiro, escova o dente e você não sofre com isso. Não tem um desgaste mental. Então, uma coisa é hábito quando você não faz esforço mental para executar, porque você já está acostumado, e não depende do contexto. Você faz na casa da sogra, na sua casa, na casa... Não interessa, em qualquer lugar você faz. Isso é hábito. Né? E é isso que a gente precisa trazer para a nossa rotina. Entender que ter uma rotina definida, como o ritual matinal que você comentou, isso torna a sua vida mais leve. Porque você passa a executar as coisas sem esforço mental. E quando você executa as coisas sem esforço mental, você tem mais capacidade de lidar com problemas complexos. Tá? E aí, pegando a ideia, né? Se eu pudesse dizer, né, digamos assim, que olha, você tem uma mensagem para dar para o mundo inteiro, tua vida acabou agora, fim, dá uma mensagem para o mundo inteiro, qual é a coisa mais exatamente que horas? Deixa eu ver aqui que horas pessoas... são, 5h16. Boa. Você precisa caminhar todas as manhãs na primeira hora do seu dia. Por quê? Caminhar de caminhar? Caminhar. Caminhar, bater pernas, fala? Ar Sim? livre. Ah, que legal. O contato com a luz solar no período da manhã é a melhor coisa que tem para você ter energia durante o dia e para você dormir bem durante a noite. É a melhor coisa que tem. Porque o nosso ciclo circadiano, todas as células do nosso organismo, de uma forma ou de outra, funcionam num período de aproximadamente 24 horas. Mas o que dá uma calibrada para você ter o hormônio certo na hora certa é o contato com a luz solar no início da manhã. Senão você vai estar agitado à noite, querendo dormir, e cansado de manhã, querendo descansar. Por isso que é importante esse caminhar de manhã. E por que caminhar? Né? E por que não só ficar na sacada lá vendo o sol? Se você só ficar na sacada, você vai ter a melatonina que você precisa à noite, vai ter o cortisol que você precisa de dia, beleza. O que você não vai ter ficando só na sacada? Tranquilidade. Porque o movimento que a gente faz quando a gente caminha, o ser humano não foi feito para ficar parado. O ser humano foi feito para seguir em frente. E a gente percebe isso quando a gente fica um final de semana que você acaba não saindo de casa por uma razão ou outra. Você se sente
um pouco mal, né? Não sei se mal é a palavra. Não, se dormir demais já começa a se sentir mal, né? A gente passar o precisa tempo estar caminhando. de dormir. Então, a melhor coisa para tranquilizar a mente é caminhar, correr ou pedalar. Não existe coisa melhor para acalmar. Porque esse movimento que a gente faz, o movimento que os olhos fazem e o cérebro tem que equilibrar isso aí, é de uma mesma região do cérebro que acalma a amígdala, que é a nossa capacidade de controlar as emoções para tomar decisão com tranquilidade. Então, assim, se você tem um problema, você tem que caminhar. E até tinha os famosos Steve Jobs, por exemplo, existem relatos dele caminhando para fazer reunião. É a melhor coisa que tem. Quando eu tenho uma coisa difícil para conversar com uma pessoa, o que eu faço? Eu invento uma caminhada para poder conversar com ela andando. Eles até sugerem, né? Quando você vai fazer o modelo de reunião 1 a 1, tem várias formas de você fazer, mas uma das formas é pega alguma pessoa e vai dar volta no quarteirão e bater um papo com ela. Porque quando você tira ela do ambiente, né, você consegue oxigenar mais. Sim. E a conversa é muito mais produtiva. O ambiente fechado, né, o ambiente pequeno, ele é ideal para você fazer trabalho complexo de raciocínio lógico. Por exemplo, eu tenho que resolver um modelo matemático. Eu sentado com o meu computador, com um boné de preferência, eu tenho mais capacidade de tomada de decisão de raciocínio lógico do que se eu estiver sentado numa igreja. Uhum. Agora, ao contrário, se eu preciso ter criatividade, eu preciso de uma sala ampla. Boa. Olha, gente, a resenha aqui é alta, hein? Vai longe, altíssima, maravilhosa. Tem que fazer mais podcasts aqui com tem história, com fera. Tem história. Tem, mas conta agora então assim, Gu. Eu já vou chegar lá, só gatilhos quero deixar uma mensagem final. Não, antes de deixar a mensagem final, fala vou falar sobre como fazer a reunião eu comigo mesmo. E é boa. E quero só destacar uma coisa que eu acho que o Jandon falou antes de ir para essa parte da reunião do eu comigo mesmo, que é o seguinte, é muito contraditório isso. Eu lembro que quando me falava o seguinte, cara, começa a cuidar do seu corpo, fazer atividade física, cuidar da tua espiritualidade, eu falava, eu não tenho tempo, porque eu preciso produzir. E olha que loucura, quanto mais eu comecei a dedicar tempo para cuidar de mim mesmo, mais produtivo eu fui. Sim. Ou seja, hoje para mim faz muito sentido uma frase que eu ouço, né, e eu falo, que é, uma mente forte não ocupa um corpo fraco. Não dá. Então, de fato, assim, só reforça que a gente tem que dedicar um tempo. Parece assim, cara, eu vou desperdiçar, eu não tenho esse tempo. Mas quanto mais você dedica um tempo para cuidar de você, mais você gera riqueza em todas as áreas. Né? E quer mais uma coisa para fechar esse raciocínio do porquê caminhar de manhã? Absolutamente tudo que nós queremos aprender, a gente só aprende de forma ativa, a gente só aprende se a gente buscar o conhecimento. Exceto criança. Uhum. Né? Meu filho está lá com 4, 5 anos, etc. Aí você aprende você espelha, faz, repete, aprendeu. A criança, ela aprende passivamente. O adulto só aprende ativamente. O adulto tem que desejar aprender alguma coisa, tem que ter motivação. Aliás, por isso que o plano estratégico é importante, porque você tem que saber onde você quer chegar. Mas, enfim, você precisa buscar ativamente conhecimento e absolutamente tudo o que você quer aprender, seja falar inglês, salto em altura, dançar, não sei, desenhar, falar, fechar reunião, vender, tudo o que você queira aprender só acontece com plasticidade cerebral. Só quando o seu cérebro, ele entende qual é a sequência de neurônios, de sinapses que ele tem que disparar. Né? E isso só é fixado durante a noite, no sono profundo. Se você não tem sono de qualidade, você não aprende absolutamente nada. Então aquela ideia, eu vou ficar mais 2 horas estudando, ou eu vou trabalhar às 11 horas da noite para fechar o trabalho e depois eu vou dormir. Só que você trabalha às 11 horas da noite com a tela do computador, jogando luminosidade nos seus olhos, isso bloqueia o seu sono profundo. Pega essa, Gustavo. Porque às vezes ele trabalha na madrugada, doido. Eu não, você que gosta de trabalhar de madrugada, eu nem gosto. Eu gosto de uma cama quentinha. A luminosidade à noite, ela faz com que você não tenha a melatonina necessária para você dormir. Boa. E aí, por mais que você diga assim, não, mas eu deito e durmo. Você deita e dorme porque você está cansado, mas você não tem aquela variação das ondas necessárias no sono profundo para que você consiga ter a fixação do conhecimento, e não é só conhecimento intelectual, né? Até assim, você quer desenvolver músculos, você quer ficar fortão na academia, você precisa dormir bem. Boa. Então, resumo, caminha de manhã. Pessoal, pra gente fechar, eu vou falar aí em 1 minuto, né, como é que você faz a reunião Eu Comigo Mesmo. Então, basicamente, a reunião Eu Comigo Mesmo é uma reunião semanal,
onde que o principal intuito dela é você conseguir ver o que você evoluiu da semana anterior para essa e qual que é o seu jogo dessa para a próxima semana. Por que isso é importante? Porque senão no dia a dia e na semana após semana, a gente acaba meio que virando uma máquina, né? As coisas vão passando e a gente não consegue acompanhar. Então, o intuito da reunião eu comigo mesmo é eu fazer uma autoanálise, se eu estou no caminho certo, se eu tenho clareza do que eu preciso entregar essa semana, se eu estou presente para quais são as minhas prioridades, sempre defina aí pelo menos 3 prioridades na vida pessoal, 3 prioridades na vida profissional e mais do que isso, avalie se você está de fato motivado e tem as ferramentas para fazer isso acontecer, porque senão você já vai começar a sua semana quase que uma sensação de débito e com uma maior chance de você não alcançar os seus estados esperados. Ó, em 1 minuto falar da reunião comigo mesmo, né? Uma coisa de algumas páginas é um grande desafio. Na próxima a gente fala mais sobre ela. Jandon, muito obrigado. Bom demais. Tamo junto. Bora disseminar, bora impactar, bora transformar. Eu acho que teve muitas coisas que você falou aqui muito forte hoje. A questão do zoom out, muito massa. A questão de entender sobre, né, e lidar com a flexibilidade, olhar para a tua vida, né? Bom demais. Não, sobre gestão de projeto, maravilhoso. E fica um convite para quem está aqui também, seguir lá o André Jandon para conhecer um pouco mais do trabalho dele, acompanhar ele. Fiquei sabendo que ele vai falar mais sobre isso nas mídias dele. Sobre produtividade, sobre hábitos. A gente faz um segundo. Aqui nós segundo, um terceiro, um quarto, porque a resenha é alta. Assim, ó, agora antes foi com o dedinho, agora vai ser assim, ó. Ao infinito. Ao infinito e além. E além. Boa! Valeu, gente.